pecado que você está cometendo que todo mundo sabe. Então, se você está na prática de um pecado que todo mundo sabe que você está pecando, esse pecado precisa ser confessado em público. Como em público? Aqui na igreja. Aqui na igreja é o lugar que a gente, quem é macho mesmo. Para ter coragem de admitir que está errado e confessar e pedir perdão. Agora, se a coisa é entre eu e eu já, aí eu devo pedir perdão a quem? Uma para a outra. Não precisa ninguém saber. Porque o problema é entre nós duas. Esse é o pecado que a gente confessa e se acerta de um com o outro. E todos os pecados devem ser confessados a Deus. Porque quando a gente ofende uma pessoa, a gente está magoando Deus. Não é, irmãos? Quem concorda, levante a mão. Sabe por quê, irmãos? Porque se você quiser deixar uma pessoa ofendida, mexa com os filhos dessa pessoa. Pode fazer o que quiser com a pessoa, não mexa com os filhos. Porque se mexer com os filhos, aí você fere diretamente o coração da mãe e do pai. Então, quando nós ofendemos uns aos outros, nós estamos ferindo o coração do pai. Porque o pai também é pai dos outros. O nosso pai também é pai dos outros. Então, no culto de quarta-feira, a gente costuma fazer sempre diferente. Tem um dia que a gente faz os pedidos individuais de oração, conta testemunho. Tem dia que a gente coloca um vídeo aqui, uma pregação gravada. Tem dia que a gente faz um sermão. E hoje nós vamos fazer assim. Eu vou pedir que a igreja se divida em 5 grupinhos. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Nós temos 20 pessoas. Dá para nós fazer 5 grupos de 4. Quero. Vamos formar os grupinhos? A gente pode sair do lugar, pode ficar em pé, pode vir para frente, pode ir lá para trás. De forma que vocês vão conversar entre si. 3, 4. Vamos formar os grupinhos de 4 pessoas. Vamos misturar. Tem 20 pessoas. Misturar com as crianças, viu? Crianças com adultos. Falta um aqui, Dejair. Pega, os 5. São 5 grupos. Eu vou me misturar com vocês também, certo? São 5 grupos de 4 pessoas. Adultos com crianças, porque vai precisar ler, refletir e tirar conclusões do texto, certo? Em cada grupo tem que ter alguém que leia, tá certo? Então vamos misturar as crianças com os adultos. Angelina vai entrar no grupo também. Mas eu estou baixando aqui o louvor do menino. Assim não. Eu estou baixando. Sem louvor, quero louvor. Você já são 4. Bota essa menininha lá de Maria. Não vai ficar aqui com você, vai ficar só.
Ela vai dizer o que ela vai estudar, porque você estudou outra coisa. O da gente diz assim: os que não se humilharam diante de Deus, reconhecendo sua culpa, ainda não cumpriram a primeira condição para que sejam aceitos por Ele. A gente concluiu que para a gente ser aceito por Cristo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se humilhar diante de Deus e reconhecer que a gente é culpado, né? Que a gente não presta para nada, mas que Deus é misericordioso para conosco. Muito bem. Então qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa? Se humilhar diante de Deus. A segunda é confessar. E a terceira, deixar. Porque as crianças daqui, elas concluíram que se a criança faz uma coisa escondida da mãe, não foi ela, e não diz para a mãe, como é que Deus pode perdoar? Se ela está encobrindo o erro. Porque o texto de Provérbios diz que quem encobre não prospera. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. É assim com a mãe, é assim com o próximo e é assim com Deus. Quem tem o número 2? Euja, chegue Euja. Diga aqui para os irmãos o que nós concluímos ali. O que está escrito aqui é: a única razão para não termos nossos pecados perdoados é não humilhar o coração para aceitar as condições da palavra da verdade. A gente tem que se arrepender, mas tem que ter um arrependimento verdadeiro. Porque quando se arrepende, como disse, que não devemos mais praticar aquela coisa que fez, né? E às vezes, muitas vezes a gente diz: Deus me perdoe. E daqui um instante a gente está fazendo a mesma coisa. Mas vai pedir perdão de novo e fazer de novo, então tem que se arrepender, tem que se humilhar diante de Deus, pedir a misericórdia dele, que nos dê força para que nós possamos deixar, e para que o perdão seja concluído em nossas vidas. Amém. Amém, amém, irmãos. Amém. Que beleza de mensagem. É a única coisa que pode impedir de nosso pecado ser perdoado, irmãos, é a gente não aceitar as condições da palavra da verdade. Quais são as condições? Se arrepender, confessar e deixar. Se a gente não fizer essas 3 coisas, não tem perdão para ninguém. O perdão é para quem faz essas 3 coisas. Quem é que tem o número 3? O nosso é: a confissão verdadeira reconhece cada pecado em particular. Então chegamos à conclusão de que Deus quer que confessemos os nossos pecados, não assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados, generalizando todos. Senhor, perdoa todos os meus pecados. É assim. Porque quando a gente fala desse jeito, estamos falando meio que arrogante, não estamos nos humilhando, não estamos arrependidos de coração. Então Deus quer que a nossa confissão seja verdadeira, e quando ela é verdadeira, que ela seja ditado cada pecado. Senhor, me perdoa porque hoje eu fiz isso. Senhor, me perdoa porque tal dia eu fiz aquilo. Senhor, me perdoa por essa coisa que não é correta e eu faço. E não confessar apenas uns e outros esconder. Tipo, às vezes as pessoas confessam uns pecados e deixam um de estimação. Aquele que diz assim: ah, Senhor, o Senhor sabe por que eu faço isso, o Senhor me entende. Não, pecado é pecado. Não devemos ter pecados de estimação e devemos confessar cada um deles em particular. E não generalizado, como a Angélica falou, e falou assim: perdoa nossos pecados. Temos que ditar cada um. Porque quando a gente dita cada um, Deus sabe que a gente está sendo verdadeiro. Com o nosso pedido de desculpa, nosso pedido de perdão. Muito bem. Muito bem. Agora eu pergunto: como é o jeito mais fácil de você dar um presente a alguém? É quando você não sabe o que a pessoa gosta, ou quando a pessoa diz o que quer receber?
Por exemplo, eu quero receber suporte de pano de prato, escorador de porta, porque eu estou na casa nova. Então, quem quiser me dar presente do chá da casa nova que eu vou fazer, já sabe o que eu quero. Agora, se você for comprar um presente, viu, Francisca? Escorador de porta, viu, Francisca? Você faz lindo. Pois é. Agora, se eu não disser o que eu gosto, ou o que eu estou precisando, aí é mais difícil para você, poxa, eu queria dar uma lembrança e mandar, mas eu não sei. Então, a mesma coisa é quando a gente vai confessar. Quando a gente vai confessar o pecado, a gente tem que dizer, olha, eu peço perdão, Senhor, pelos aqueles pensamentos que eu estava pensando. Eu peço perdão por aquela palavra que eu disse. Eu peço perdão, peço que o Senhor me perdoe, porque eu devia ter ido e não fui. Então é pecado por pecado. Não que Deus não saiba, Deus sabe. Deus sabe, mas Deus quer que a gente seja humilde. E Deus quer que a gente abra o coração. E Deus quer que a gente chame o pecado pelo nome. E que o pecado nos traga tristeza. Irmãos, o arrependimento, o perdão de Deus, ele traz no nosso coração tristeza pelo pecado. Essa coisa que... Assim, irmã, por exemplo, alguém na nossa casa, diz assim, hoje eu quero, o meu almoço está pronto, ou então eu quero almoçar, ou então eu quero comida. Chega pra gente dizer assim, eu quero comida. Aí a gente tem que perguntar, quer o quê? A gente tem que especificar o que é a comida que a pessoa quer. Você quer almoçar o quê hoje? Não, qualquer coisa. Aí você faz com Se qualquer você coisa. comida, porque se não disser Quando o que você é, chega na hora e diz, e é isso, você não perguntei, você não disse. Acontece ou não acontece? aí tem que dizer o que é. Qualquer coisa pode ser farinha Faça seca. qualquer coisa aí pra janta, aí vai ali, faz um negócio lá, e chega essa e diz, vixe, a janta é isso. Aí diz, você não disse o que era. Você não disse o que você queria. Do mesmo jeito, não é com Deus. Já aconteceu ontem. Pois é. Pois é. Você pode fazer outra coisa, não quero sei não. Pois é. Porque você não disse, não, faça aquilo ali que eu gosto, faz assim, eu não. Pois é, com Deus é do mesmo jeito. Gente, Deus é um ser pessoal. Deus é pessoal. Ele quer se relacionar com cada um como se fossem os únicos. Como se só fosse eu. Deus quer ter uma amizade, um relacionamento comigo como se só fosse eu. Então Deus não é aquele ser que está longe, à margem, distante, que não está nem aí não. Deus é pessoal. Imagina Deus, Jesus. Jesus é Deus. Imagina como era Jesus, olhava no olho, entendia a dor, aliviava a carga, se importava com os pobres, curava os leprosos, tocava nos doentes. Jesus é assim, Deus é assim. Ele quer a intimidade com a gente. Não é a gente, Deus, perdoe todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Não é assim. Assim Deus não quer. Deus quer que você seja específico. Quem que tem o número 4? Pronto, irmãos. Chega. É seguro. Não tem problema. Cada confissão deve ser objetiva e direta, reconhecendo cada pecado, dos quais somos culpados. Então, assim, do meu ponto de vista, devemos ser humildes e capazes de pedir o perdão, sim, a Deus, mas confessando o pecado que praticamos, pelo nome do pecado. Isso. Aquele santo que está pedindo. Todos esses textos, muito bem. Foi compreensível, guarda um papelzinho para você. E agora vamos ao último grupo, viu? Quer falar mais? Não. Tá bom? Depois, não, o que eu tinha para falar, quando eu vai colocando na frente, é que todos os irmãos aqui soubessem que eu sou presidente, é uma coisa que aconteceu no momento, não interessa quem foi a culpa, mas graças a meu bom Deus, eu estou aqui vivo pela misericórdia de Deus. Amém. E, como eu disse à irmã aqui no WhatsApp, que mesmo eu tendo sido atingido forte, mas jamais, por causa desse acidente, eu vou hesitar em momento algum a deixar de minha casa do Senhor. Amém. Glória a Cada Deus. vez, Glória a cada Deus. vez que eu penso no acidente,
eu penso que eu poderia ter morrido ali. Verdade. E fiquei com muita gratidão, estou com a gratidão dentro de mim e agradeço todos os irmãos que oraram por mim e que continuam orando, porque eu vou passar por uma cirurgia, não sei ainda o dia. Tem uma irmã aqui que essa está com uma criança, nem sei nem o nome dela direito. Mas foi uma pessoa que se interessou de falar com outra pessoa para ver se adiantava o processo. Amém. Deus abençoe. Eu agradeço demais a ela. E todos os irmãos que estão aqui, eu só tenho a agradecer pelas orações. E apesar que todo mundo, assim, não sei se todo mundo já me conhece por nome, meu nome é que eu agradeço demais de eu estar frequentando a casa do Senhor e saber que Ele estava comigo naquele momento. E que perdoa todos os nossos pecados. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tá vendo, Lênin? Você fala pelos cotovelos, mas a falação está sendo útil. Porque nenhum de nós tem o vínculo que você tem. Igual uma piada, igual a catinha de bufo, como diz o Batu, que está em todo canto, que conhece todo mundo, que fala com todo mundo. Então ninguém é mais importante do que ninguém. Ela é francinete, a parede é francinete. A parede. A outra era mesmo que foi embora. Mas essas três piadinhas é mesmo. Não, Lena também de baiano também. Eu também. Essas irmãs, Conhece todos os elas lugares. sabem Todos os muito lugares mais do que assistindo. nós. Elas são nossas professoras. Em campos de saúde pública. Aí ela fica sabendo. Bota foto. Bota foto no seu perfil. Aham. Então elas conhecem pessoas de lá que elas ajudam outras pessoas. Toda vez que eu vou lá, uma vez na vida, uma das três está lá. E essa outra lei. Exatamente. Elas podem ajudar em coisas que a gente não pode. E Eu elas não posso. oferecem ajuda a outras pessoas que eu já sei. Exatamente. Eu não posso porque eu não sei. Eu não conheço ninguém. Eu não falo com E ninguém. meus eles sabem que quem marca ali de baiano dentro de um tempo. De estar lá Mas tem um todo grupo dia. ainda, né? Chega Toninha, é Toninha. Vê, Toninha, você? Deixa Toninha vir. Sim, aí você não aprendeu minha filha? Vem, Ariana, então, chefe. Você falou aí que não é professor, o importante é ouvir. Mamãe, Toninha vem com a roupa da coma do PG. Ela lê e ela explica. É, muito bem. Aqui já é uma dupla missionária. Se ainda não experimentamos a paz perfeita que vem do arrependimento completo e definitivo, é porque não confessamos com a verdadeira humildade os nossos pecados. É verdade, né? Se a gente perdoa e não pegou o coração, a mágoa fica dentro, né? Não adianta nós dizer que perdoa. Porque a gente está mentindo para Deus e para nós mesmos, né? A gente está mentindo para Deus e nós mesmos. É por isso que a gente só deve dizer, eu lhe perdoo, estou perdoando todo o coração, se estiver perdoando o coração. Se não tiver, está pecando de novo, né? Tem que buscar Deus até ter a paz que Deus tem que dar a nós, né? Olha para a próxima vereadora aqui. Deus abençoe. Destemida. Tem aquele ditado que diz assim, não há arrependimento, não há arrependimento, Não há perdão sem arrependimento. não há o perdão sem o abandono do pecado. Exatamente. Se não abandonar o pecado, E quando a gente tem dificuldade não perdoa, né? E quando a gente tem dificuldade de deixar o pecado, ou quando a gente tem dificuldade de perdoar alguém, aí o que a gente faz? A gente ora a Deus para Deus tirar do coração da gente aquele sentimento. Porque Deus, tanto Ele tira sentimento, como Ele coloca sentimento. Certo? O sentimento de amar, de respeitar, de ajudar, de servir, é Deus que coloca na gente. Porque o que tem dentro da gente, naturalmente, é egoísmo, né? É inveja, é discriminação. Então Deus tira o que é ruim do nosso coração e coloca o que é bom. Agora, para isso, precisa o nosso exercício. Certo? Todo mundo aprendeu? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso. Agora eu vou convidar aqui dois meninos, pode ser Davi e Ricardo, para vir fazer aqui uma encenaçãozinha de um texto bíblico. Davi e Ricardo. Eu vou colocar eles aqui em uma posição e vocês vão imaginar que texto é que nós vamos ler.
Tudo é ao vivo, né? Aqui, quem sabe fazer ao vivo? Nós temos que história é essa, que eu vou falar na Bíblia, para terminar o vídeo de hoje. Aqui tem dois personagens da Bíblia. Jesus falou dessas duas pessoas numa parábola. Jesus disse que dois homens foram ao templo para orar. Lembraram já da história da parábola? Dois homens foram ao templo para orar. Um era um fariseu e orava de mãos estendidas, de olhos para o céu, e agradecia a Deus, porque ele não era pecador como os outros. Tu acha? Você achava Ele santo? devolvia dízimo de tudo, dava oferta de tudo e jejuava 3 vezes por semana. Duas. Então ele não é Duas vezes por duas semana. vezes por semana. Então ele não era como aquele. Aquele nem sequer podia olhar para cima, porque era culpado de muitos erros. Estão lembrados aí de essa passagem bíblica? Ninguém lembrou ainda? Está difícil? Aí, as palavras desse, do fariseu, eram palavras de exaltação, eram palavras de justiça própria. O fariseu estava apresentando a Deus a sua vida justa. E o outro, que só tinha pecado na vida, que não era dizimista, que não dava oferta, que não orava, que não fazia nada disso, ele aqui só usava e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. E Jesus termina essa história dizendo que qual dos dois foi para casa justificado? O que vocês acham? O justo ou o pecador? O pecador foi justificado por quê? Porque fez isso que nós aprendemos hoje. Se humilhou, reconheceu os seus pecados, pediu perdão com tristeza, e todo aquele que confessa os seus pecados, 1 João 1,9 diz assim: se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa história, irmãos, está em Lucas capítulo 18, verso 13. É a parábola do fariseu e do pecador. Então, ai daquele que se exalta diante de Deus. Porque Jesus disse: quem se exalta será humilhado. E o que se humilha será exaltado. Então, a gente vai colocar aqui. Não, vocês não disseram nada. A gente vai colocar no telão. Aqui é calor. Está criando calor. Próximo! Deus. Tudo isso Senhor. A luz. É tudo que tenho. Todos os impostos devem ser pagos por completo! Senhor, é tudo que eu Por tenho. favor, isso é tudo que tem! Por favor! Não, Senhor. Sai daqui! Não! Por favor. Ele é meu marido, Senhor. Não. Não temos mais nada. Afaste-se! Calma! Nosso próprio povo trabalhando para Roma. Isso me dá nojo. Colaboradores, vamos em frente. São bichos fedorentos. Devia manter distância deles. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu orou: Deus, eu o agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros,
Ou este cobrador de impostos. Mas o cobrador de impostos nem olhou para o céu. Ele disse: Deus, tenha piedade de mim. Sou pecador. Deus abençoou o cobrador de impostos, não o fariseu. Aquele que se glorifica será humilhado, e aquele que se humilha será glorificado. Mateus, venha. Deus é assim. Agora que chama até os pecadores para o seguir. Deus é assim, um Deus pessoal, que se importa com cada um. Então eu quero terminar com Tiago 5,16, que diz assim: confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros. Porque aonde tiver um grupo fazendo isso, Deus está. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Vou botar a música. Oremos. A música. Pode colocar a música. Entregue seu coração a Deus. Agora, amanhã de manhã e todos os dias. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Não me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas más, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Glória a Deus. Querido Deus, Pai bondoso, o Senhor está ansioso, desejoso da nossa amizade, da nossa confiança, Senhor.
É tudo que o Senhor deseja, Senhor, é sarar a nossa vida, Verdade. é curar nossas dores. Verdade, Senhor. Nós precisamos buscar a Tua face, não somente as Tuas mãos, Verdade. não somente as curas, os milagres e as bênçãos, mas a Tua face, Senhor. Sim, Deus. Buscar a Tua face, Senhor, é fazer um sacrifício de caminhar 3 quilômetros a pé para estar aqui como resposta a esse amor que o Senhor tem por nós. Amém, Deus. Aqui nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos a necessidade de cada um que veio aqui hoje. Verdade, Deus. Nós não podemos resolver o problema de nenhum, Verdade. mas o Senhor pode resolver o problema de todos nós. Verdade, Deus. Por isso nós Te louvamos, porque sabemos que em Ti podemos confiar. Agora leva-nos de volta para casa, os irmãos que vão caminhando até o Feliz Açul, que os Teus anjos os cerquem em segurança até suas casas. E todos os que vão se dirigir para os seus lares, que possam ser guardados por Ti para o dia de amanhã. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, opere esse milagre em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite.